Olá, meus queridos, que bom nós estarmos juntos aí para mais uma ministração e espero aí que você esteja aproveitando mesmo, crescendo em Deus aí, conhecendo a constituição do reino, nosso manual de conduta como cristãos. E sabendo sempre, querido, não é na nossa força, é na força do Senhor. É andando no Espírito que nós vamos prevalecer contra a carne. Amém? Amém, queridos? Então vamos começar aí mais uma ministração, mas antes, como sempre, vamos estar baixando a cabeça aí, vamos estar orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos louvar e exaltar o teu nome, dizer que o Senhor é maravilhoso, poderoso, justo e fiel. O Senhor é o nosso paizinho querido. Nós só temos mesmo que te honrar e te engrandecer mesmo, paizinho, porque só tu és digno, Pai. Obrigado pelo teu amor incondicional sobre as nossas vidas. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Obrigado porque nós fomos selados com o teu Espírito. E é por isso, Senhor, que é capaz dessa constituição, né, desse manual de conduta, Senhor, para convivermos ser atingido e ser vivido, Paizinho, de forma plena, em nome de Jesus. Pai, fala ao mais profundo do nosso coração, te manifesta, Senhor, visita o meu irmão que está sendo alcançado por essa ministração, invada aquela casa, Senhor, faz toda a diferença, produza vida com essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero repreender toda ação do mal, todo intento das trevas, todo sono, toda preguiça, Senhor, todo o descontentamento, vai caindo tudo por terra agora, em nome de Jesus. Nós queremos levar o nosso pensamento cativo à vontade de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então hoje nós vamos estar falando a vida no reino, peça, busque, né, e bata. Nós vamos meditar hoje em Mateus 7, dos versículos 7 ao 11. Vamos ler lá então, Mateus 7, versículos 7 ao 11. Diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Glórias a Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele mencionou por várias vezes a oração no Sermão do Monte. Isso acontece, querido, porque ela não pode ser praticada na força natural, tá entendendo? A oração não é na ação natural, é somente pelo Espírito, querido. O assunto da oração é sumamente importante, justamente porque é pela oração que recebemos o poder para vivermos no padrão do reino. Tá entendendo? É pela oração, querido, que nós recebemos o poder de Deus para vivermos o padrão do reino de Deus. É isso que nós temos que entender. Não é na nossa força, na força carnal, na força do braço, é na força de Deus, na unção do Espírito, querido. Olha só, creio, querido, que esta é a promessa mais extraordinária dita por Jesus no Sermão do Monte. Olha só, todo o que pede, recebe. Amém? É promessa de Jesus para nós. Isso é a garantia de suprimento para todas as nossas necessidades, queridos. Vejamos alguns princípios da oração respondida no Sermão do Monte. Primeira coisa que a gente precisa para a nossa oração ser respondida, querido. Nós precisamos ser específicos. Olha só, primeiramente, né, devemos formar uma imagem do que queremos, né? O que eu quero, né? Eu formo uma imagem disso para depois nos expressarmos com palavras objetivas. Ou seja, primeiro definimos o que queremos de Deus, então pedimos a Ele de forma simples e clara. Não precisamos ficar
rodeando e podemos ser simples e claros para o Senhor, querido. Muitas pessoas se achegam para orar, mas nem sabem o que desejam pedir de Deus ou receber de Deus, não é verdade? Alguns querem parecer tão espirituais, não é verdade? E dizem, nunca pedir coisa alguma para Deus. Ai, não vou pedir nada para Deus. Isso é querer mostrar um ar de espiritualidade, não é verdade? Mas isso não é espiritualidade, na verdade, querido, me perdoe. É tolice, sabe? Alguns agradecem de forma religiosa, dizendo obrigado, porque tenho tanto a agradecer e tão pouco a pedir. Atitudes assim passam a ideia de que o Senhor não quer que peçamos, querido. Ou mesmo que pedir é a atitude de uma criança imatura. E terrível engano esse. Mas felizes são as crianças que pedem muito ao Pai, pois serão atendidas. Por isso que Jesus disse para a gente pedir, querido. Nada do que pedimos estará além do que Deus pode realizar. Lembre-se sempre, o Senhor pode todas as coisas. Amém? Portanto, se pedirmos alguma coisa em harmonia, daí temos que entender, com a sua palavra e com a sua vontade, podemos ter a certeza de que Ele nos responderá. Isso até nos dá uma dica, não é verdade? Por que nós temos que orar? Eu vou estar falando mais sobre isso mais para frente ali, mas por que nós devemos orar? Se Deus sabe todas as palavras que já vão sair da minha boca, não é verdade? É justamente isso, querido. Para nós conhecermos a vontade do Pai. E Ele sempre sabe o que é melhor para mim e melhor para você. Não deixe o diabo lhe enganar. Pode ter certeza. Deus sabe o que é melhor para mim e melhor para você. Amém? O Senhor, querido, também, olha só, né? Nada do que pedimos estará além do que Deus pode realizar. Portanto, se pedimos alguma coisa em harmonia com a sua palavra e com a sua vontade, Ele vai nos atender, vai nos responder. Nossa necessidade é um conta-gotas, mas a provisão de Deus é um oceano. Lembre-se sempre. A minha necessidade perante aquilo que Deus pode fazer é um conta-gotas, mas o que Deus pode fazer é um oceano, querido. Assim, estimulo todos a pedirem e pedirem muito. Se achegar ao Pai, querido, não tem problema para isso, não é verdade? Encher o coração de santos desejos celestiais e pedi-los a Deus. O Senhor é honrado com nossos pedidos e é glorificado quando responde nossas orações. Devemos, portanto, ser específicos, mas sempre em linha com a palavra de Deus e com o Espírito, queridos. Se pedimos algo fora da palavra, não temos como receber. Está entendendo? Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Tiago 4, 2 e 3 fala assim, ó: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, queridos. Olha só. Por outro lado, sabemos também que a promessa é clara: todo que pede, recebe. Amém? Segundo, querido, pedir, buscar, bater. Olha só. O primeiro e talvez mais importante princípio da oração respondida chama-se necessidade, queridos. Está entendendo? Primeiro princípio da oração respondida tem o nome de necessidade. Quando existe uma necessidade inadiável ou um desejo profundo, nossa oração será muito mais intensa e, consequentemente, querido, mais poderosa. Você pode ter certeza. É preciso querer e pedir a Deus. A sequência pedir, buscar, bater fala de um desejo ardente no coração. Na verdade, Deus somente se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração, querido. É intenso, é de todo o coração. Se não precisamos, não devemos pedir. Será perda de tempo, pois nada acontecerá, querido. Deus não nos dará algo que não precisamos. Se orarmos por algo hoje e amanhã já tivermos esquecido o que oramos, é porque não estávamos precisando ou desejando aquilo realmente, querido. Quando não precisamos, não buscamos nem batemos. Há pessoas que pedem muitas coisas, mas a cada dia pedem algo diferente.
Na verdade, elas nem se lembram da oração que fizeram no dia anterior, queridos. Olha só. Porque o que pediram, na verdade, não era importante. Mas como é que a necessidade se manifesta? Pensa bem. Ela se manifesta em uma forma de pressão. Essa é a palavra-chave, querido. A pressão é uma situação vital para o nosso crescimento e para a nossa oração. Não há como falar sobre pedir algo a Deus se não houver pressão, pois é ela que gera a oração de poder, querido. Sabe aquele sentimento, aquele desejo, aquela coisa que faz a gente orar com intensidade? É a pressão, querido. Olha só, presta atenção. Todo motor a combustão funciona basicamente com a pressão. O combustível explode no motor, que canaliza a pressão resultante para que o carro ande. Sem essa pressão, o motor não funciona e o carro não anda, querido. Do mesmo modo, às vezes o que falta em nossa oração é a pressão que gera poder e ela não passa muitas vezes, porque não tem essa pressão, de uma lamúria, como a gente já viu, né? Uma lamúria diante de Deus. Como já vimos na oração sem poder, se torna um relatório dos nossos problemas e eu quero te dizer que essa oração é a oração que não funciona. Podemos também usar o exemplo de uma panela de pressão. Olha só, quando ela está cheia de água, com a tampa fechada e sobre o fogo, essa água ferve e produz vapor, que por sua vez gera pressão. Quanto mais tempo ela permanece assim, mais a pressão aumentará, tornando-se cada vez mais poderosa e cozinhando qualquer alimento colocado dentro dela. Contudo, se a panela estiver aberta, o que acontece? O vapor escapa, não gera pressão e nada disso acontece. Quer ver? Ó, fazendo uma analogia com a panela de pressão com a nossa vida, podemos dizer que existe um tipo de cristão, que nós vamos chamar ele de panela aberta, e o outro que chamaremos de panela fechada, né? O primeiro é aquele que passa pelo fogo, mas não gera pressão. Presta atenção. Suponhamos que um irmão fique desempregado. O fogo vem, né? A pressão. E ele então vai orar, pedindo a Deus um emprego. 15 dias passam e o emprego não vem. Então ele volta a orar, pedindo ao Senhor que abra uma porta. Ao completar um mês, o emprego não vem e ele diz ao Senhor, não, ele diz que o Senhor não quer que ele trabalhe e que talvez queira que ele viva de outra maneira. Esse é o crente panela aberta, não espera a resposta de Deus, vai tentando paliativos, não é verdade? Ah, não, eu vou tentar na minha força, eu vou tentar ver como eu quero, não espera a resposta do Senhor. E esse é aquele que é considerado panela aberta, que não suporta pressão, querido. Por isso, não vai até o final com Deus. Ele arruma um escape e a pressão vai embora, perdendo a chance de conhecer, aprender e receber algo de Deus. Mas por outro lado, querido, o crente panela fechada é aquele que aproveita a pressão para obter poder. Ele ora durante uma semana pedindo a Deus um emprego. Depois de 15 dias ele não ora como antes, mas ora mais e mais intenso, querido. Passa-se um mês em que o emprego não veio ainda, então ele já não ora, ele geme falando com Deus, que não abre mão daquele emprego. No final dos 2 meses, ele não só ora, ele faz vigília, ele jejua, ele não jejua mais, ele perde o apetite, querido, porque ele está ali lutando com Deus e ele diz para o Senhor, Senhor, eu não saio daqui sem a minha bênção, querido. É isso, é esse coração que nós temos que ter, querido. Então ele clama ao Senhor, ou o Senhor faz, ou eu morro. O que aconteceu na oração desse homem nesse período, querido? Pensa bem, ele cresceu em poder e intensidade. É justamente esse o significado de pedir, buscar e bater. É simplesmente uma sequência de intensidade. Começamos pedindo. Se a resposta demora, passamos a buscar com mais intensidade. Se ainda assim nada acontece, começamos a bater desesperadamente. Essa oração que encontra a resposta. Pode ser que demore 15 dias, 6 meses, um ano para que Deus faça algo em nossa vida, querido. O tempo do fogo varia, mas não podemos desistir. Não podemos abrir a tampa e buscar caminhos alternativos.
pois o Senhor irá conosco até o fim, você pode ter certeza. Olha só o que fala Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, com toda a intensidade. É isso que nós temos que entender. Antes de orar, querido, temos que ter pressão interior para buscar de todo o coração. É desejo, é aquela insuportável. Não, eu não quero mais viver assim, eu não quero. Senhor, eu não largo, Senhor, eu não desgrudo. Né? É esse coração. O problema é que brincamos de orar e por isso não crescemos nem avançamos. As pessoas começam a pedir hoje e amanhã esquecem tudo. Nem se lembram do que pediram, pois estão brincando com Deus e dessa forma não recebem nada dele, queridos. A maioria de nós corre da pressão. Há um pânico terrível e sempre queremos fugir dela. Porém, querido, quando a pressão vier, devemos nos alegrar, pois é nesse momento que teremos a chance de ver o poder de Deus agindo. Não corra da pressão, querido. Corra para Deus nesse momento, ore com intensidade, né? E veja o agir sobrenatural do Senhor sobre a sua vida, sobre essa situação, em nome de Jesus. Quando vier a pressão, não precisamos sair correndo e sim orar e jejuar cada vez mais intensamente, porque assim nossa oração terá muito poder, querido. A verdadeira petição é aquela que é fruto de poder em nossa vida e na dos nossos irmãos. Não há vitórias sem lágrimas. Não há poder sem pressão. Muitos querem o poder de receber, de ouvir, de frequentar uma reunião, mas quando correm das circunstâncias ao redor e perdem a oportunidade de ver a operação do poder genuíno em sua vida, perdem a chance de ver o milagre de Deus, queridos. Para vermos o milagre de Deus em nossa vida, precisamos aprender a pedir, buscar e bater, querido. Terceiro, a oração para sermos tratados e tratar com Deus. A oração, querido, é um meio pelo qual conhecemos a Deus. Uma coisa é conhecer a Bíblia, outra é conhecer a Deus. Olha só, preste atenção. Naturalmente, quando conhecemos a Bíblia, também estamos conhecendo algo sobre Deus. Mas existe uma maneira prática de conhecer a Deus através da oração. Conhecê-lo ele intimamente, conhecer a batida do coração dele, querido. O salmista apresenta duas maneiras básicas de conhecermos a Deus, através de seus caminhos e de seus feitos. Olha só o que fala Salmo 103:7. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas, querido. Caminhos nos falam de princípios que, por sua vez, querido, nos falam dos propósitos e da vontade de Deus registrados na palavra. Portanto, o conhecimento de Deus é proporcional ao conhecimento dos princípios da palavra e do agir de Deus em nossa vida. É um conjunto, palavra e oração. Nem muito um, nem muito outro. O equilíbrio dos dois. Se Deus não está agindo em nós, provavelmente estamos perdendo uma grande chance de conhecê-lo melhor, querido. Olha só, muita palavra, mas muita intimidade com o Senhor. Por outro lado, querido, é possível conhecer apenas os caminhos ou os princípios de Deus, né? Alguns irmãos querem conhecer somente as Escrituras, outros só o poder de Deus. Na prática, temos visto que a corrente dos que se restringem ao conhecimento das Escrituras tem produzido, sabe o quê? Um povo frio, metódico e teórico. Conhece muito Deus aqui, mas não aqui. Não é verdade? Enquanto a corrente dos que buscam só o poder tem gerado um povo legalista e místico. Precisamos de equilíbrio. Tá entendendo? Precisamos conhecer tanto os caminhos quanto os feitos, ou seja, tanto as escrituras quanto o poder de Deus, querido. Meu povo, né, se perde, né, por não conhecer o poder de Deus e as escrituras. É os dois. As escrituras e o poder. Meu povo, né, se engana, se perde. E fazemos isso através da oração, querido. É através da oração que conhecemos o poder de Deus. Olha só, quer ver? Ó, um exemplo aqui. Vamos supor que certo irmão precise muito de um carro para trabalhar. Então, ele começa a orar pedindo um carro e não desiste.
Tá entendendo? Ele tá ali, insistente. E muitos não conhecem o poder de Deus porque desistem. Interpretam que o silêncio de Deus é uma resposta negativa, querido. Olha só, esse irmão, então, ele persevera em oração, tá entendendo? Pois quer respostas. Ele não desanima, pois quer ver o poder de Deus em ação. Contudo, querido, os dias transformam-se em semanas e semanas em meses e ele continua orando pelo carro. Olha só, então pergunta ao Senhor se há algo impedindo a resposta à sua oração. E Deus responde a ele que sim. Há mágoas em seu coração e primeiro ele precisa resolver essa questão, depois terá o que pede. Tá entendendo? Deus quer tratar o nosso todo, querido. Olha só, e Deus usa as nossas necessidades para tratar todas as coisas em nossa vida. Olha só, o irmão então entra em contrição e quebrantamento diante de Deus. E por um momento até se esquece do carro. A prioridade agora é resolver a questão da mágoa, querido. Então, depois de obedecer ao Senhor, ele responde a sua oração. Olha só, ele vai lá, ele ouve a Deus, Deus diz que tem mágoa, ele resolve a situação, se tem que pedir perdão, ele pede, ele se tem que perdoar, ele perdoa, ele faz, ele obedece, e Deus abre as portas sobre ele e abençoa ele. E tem muitas pessoas, querido, por não esperarem em Deus, não confiarem em Deus, não têm recebido a cura do Senhor sobre a sua vida. E bota a culpa em Deus. Ah, Deus não ouve a minha oração, mas a pessoa não é persistente. Não vai ao ponto de dizer, Senhor, o que está atrapalhando, Pai? Tem alguma coisa, não pode, eu não aceito essa situação. E Deus vem e nos diz, porque Deus quer que sejamos santos, separados, curados e libertos. E essa ação é dele em nós, querido. Você pode ter certeza. Olha só, qual a circunstância mais importante desse processo? A bênção material ou a revelação sobre o caráter de Deus, querido? Olha só. É óbvio que ao ganhar o carro, o irmão cresceu um pouco mais no conhecimento de Deus. Agora ele sabe como é o Deus que ouve e responde à oração. Como é o Deus provedor, abençoador e galardoador. Olha só, e ao lidar com seus sentimentos sombrios, mágoa, ressentimento, falta de perdão, hostilidade e amargura, ele finalmente entendeu que Deus não aceita nem convive com essas atitudes malignas. Ele compreendeu que, ao resolvê-las e extirpá-las de si, tirando mesmo, né, pedindo perdão, confessando, ajeitando, suas orações se alinharam à vontade de Deus. Olha só. E isso significa que a partir de agora, sempre que apresentar ao Deus qualquer súplica, antes de tudo ele sondará o próprio coração, à procura desses sentimentos cuja presença bloqueia o mover de Deus em sua vida. Está entendendo, querido? Olha só, Deus vai tratar o nosso caráter. Deus não quer só que nós tenhamos um bom caráter, mas que nós tenhamos o caráter de Cristo. Está entendendo? Depois de algum tempo, aparece uma novidade, o irmão começa a orar novamente intensamente. Como da vez anterior, ele não insistirá mais em sua teimosia. Ah, não, eu estou com mágoa lá né, Deus não vai nem precisar falar, ele já sabe o que ele deve fazer, ele tem que perdoar, ou ele tem que pedir perdão, não sei, ele não vai mais insistir assim. Ao contrário, se prostrará diante do trono, pedindo ao Senhor para lhe mostrar se há alguma mágoa ou ressentimento em seu coração, e para que Deus forme nele o caráter de Cristo. Então, querido, o Senhor lhe diz para dar mais atenção ao seu relacionamento conjugal. Olha só como Deus vai nos tratando. Porque nós estamos aqui, querido, para Deus formar em nós a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. Deus está restaurando todas as coisas. Amém? E pois quando há problemas entre ele e a esposa, a oração de ambos é obstruída. Nem chega diante do Senhor, o teto vira de bronze, querido. O irmão prontamente vai até a esposa, ajoelha-se ao lado dela, assume o próprio pecado e lhe pede perdão. Essa atitude sara qualquer mágoa no coração da esposa e desbloqueia as orações do esposo. O irmão, assim, aprende, querido, mais uma importante lição. Se ele estiver mal com sua esposa, também estará mal com Deus. Olha só, isso vai bloqueando a oração de muitos, querido. Está entendendo? Contudo, querido, esse amado irmão ainda tem muito que aprender. Ele continua orando em busca de outros alvos espirituais.
E ao final, queridos, de uma semana não se contém mais e abre o coração para o Senhor. Ele vai diante de Deus: Senhor, eu sou isso aqui. Olha, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu não aguento mais, eu quero mudança na minha vida, né? Perguntando, né, o que ele deseja tratar em sua vida. E Deus lhe diz que há pecados não confessados ainda, que sua mão não está encolhida, nem seus ouvidos estão surdos. Porém, esses pecados fazem separação entre Deus e ele. O irmão pergunta quais são esses pecados e o Espírito Santo mostra cada um deles, levando-o a se arrepender e pedir perdão em nome de Jesus, querido. Essas palavras movem o coração de Deus e no mesmo instante ele ordena um anjo que leva a resposta à oração do seu filho. Quanto mais coisa ele aprendeu, quanta coisa, né? Não é verdade? Ele aprendeu dessa vez, olha só. E sempre que agir assim, aprenderá algo novo. Olha o coração que nós temos a nos chegar diante de Deus. Apresentamos os nossos pedidos, apresentamos nossas petições, mas também Deus vai descortinando. A intimidade com Deus vai descortinando quem nós somos. Mas não é porque Deus quer simplesmente, não, é porque Deus quer nos curar, quer nos restaurar, e Deus quer nos abençoar e muito, querido, você pode ter certeza. Olha só, eu vou te dizer uma coisa, vários, queridos, são os motivos pelos quais não oramos. Primeiro, negligência, coração endurecido, insubmissão e tantas outras coisas. No entanto, querido, na verdade, muitos irmãos não se dispõem a orar porque temem serem confrontados por Deus, querido. Olha só, ficam com medo de Deus. Deus quer nos corrigir, sim, mas Deus quer nos levar a um novo patamar de intimidade com Ele e de vida abençoada, querido. Você pode ter certeza. Não estão dispostos a renunciar à sua própria vontade e submeter-se ao tratamento de Deus. Muitos de nós começamos a orar e nada acontece. Então paramos com a oração porque, em nossa opinião, Deus não quis nos ouvir. E eu quero te dizer que isso não é verdade, querido. É o diabo mentindo para você. A quem você vai dar ouvido? A voz do Espírito Santo dizendo persevere, continue em oração, ou vai ouvir a voz do diabo dizendo para você não adianta orar, Deus não está te ouvindo? Tem muitos dando ouvido à voz do diabo, querido. Deus é bom, Ele é fiel, Ele ouve as orações. O problema certamente não é com Ele, querido, e sim conosco, e Deus quer nos tratar. Nós não queremos ouvi-lo porque Ele quer tratar nosso pecado e não estávamos dispostos a obedecê-lo, querido. Eu vou te dizer uma coisa. Na vida espiritual, há certas coisas que temos de aprender sozinhos. Não é nada misterioso, mas se não passarmos por elas, jamais aprenderemos, querido. Deus quer tratar nós no tete a tete, no relacionamento com Ele. Vai ser Deus nos tratando sozinhos, querido. Enquanto Deus não tratar diretamente conosco, nunca aprenderemos. O que conhecemos de Deus deve ser resultado de uma experiência com Ele e não apenas de termos ouvido sobre isso, querido. Olha só. Uma coisa é aprender teoricamente, outra é aprender através da experiência. É isso que nós precisamos, querido. A nossa vida com Deus, ela vai também da nossa experiência com Ele. Amém? Algumas distorções sobre a oração, preste atenção. Usando o Sermão do Monte, no qual vemos, querido, tantas orientações sobre oração, algumas pessoas parecem enxergar justamente ao contrário. Um desestímulo para orar. Os argumentos mais comuns são: a oração é descabida, né? Ah, não vou fazer, não adianta, é uma coisa de doido. Alguns dizem que se o Pai sabe todas as nossas necessidades antes de pedirmos, então para que orar? Foi aquilo que eu falei um pouco antes ali. Ah, para que eu vou orar? Deus já sabe aquilo que eu vou falar, Deus já sabe o que está no meu coração. Além do mais, os pais humanos não esperam que seus filhos lhe peçam para então poderem dar a eles. Então, esta verdade se aplica muito mais a Deus, que é bom. Está lá em Mateus 5,45. Querido, é como eu falei antes. Deus quer que nós alinhemos o nosso coração ao coração dele. E Deus também quer ver em nós que nós queremos realmente as coisas, está entendendo? A resposta a essa questão é que Deus espera que lhe peçamos, não porque não saiba nem porque fica relutante.
Ele está pronto para dar, mas quer saber se estamos prontos a receber. Deus espera que reconheçamos nossa necessidade, então, em humildade, recorremos a Ele. Está entendendo? Deus quer saber se queremos, quer alinhar o coração com o dele, e aí sim Ele ouve a nossa voz. Querido, nós precisamos ter humildade. Lembra lá que foi falado no começo do Sermão do Monte ali, sobre ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é isso. O nosso reconhecimento, querido, que tudo vem de Deus, que precisamos dele. E como nós mostramos que nós necessitamos dele, como que somos dependentes dele? É através da oração. Olha só, outra coisa, a oração é inútil, que é falado, né? Jesus disse que o Pai Celeste abençoa os maus e os bons, faz chover sobre ambos. Ora, se os ímpios possuem coisas de Deus sem precisar orar, então para que orar? Coisas que as pessoas falam, né? A resposta aqui é que existe uma diferença. Olha só, presta atenção. Entre dádivas de Deus como Criador e suas dádivas como Pai. É verdade, querido, que Ele dá coisas que, quer oramos ou não, vamos alcançar. Creiamos ou não, vamos alcançar, como o sol, a chuva, o ar, a capacidade de ter filhos e outras coisas, né? Mas os dons da redenção são diferentes. As bênçãos espirituais resultantes da salvação dependem de invocarmos e crermos em Deus, querido. Vocês estão entendendo? Aquele que crê, busca Ele de todo o coração. Está lá em Romanos 10, versículos 12 e 13. Outros dizem, a oração não funciona. Muitas pessoas pedem e não recebem. Clamam a Deus, mas parece que Ele não as ouve. Precisamos entender que as promessas de Jesus no Sermão do Monte não são incondicionais. Elas são condicionadas, não é verdade? A uma resposta nossa. Se não nos dispusermos a cumprir as condições de Deus, não podemos esperar resultados em nossas orações. Está entendendo, querido? Tem a nossa parte. É como eu tenho falado, salvação é a porta de entrada, querido. Mas de um caminho de bênção. Mas Deus espera uma conduta nossa. E essa conduta, para termos, é vivermos no Espírito. Porque é Ele vivendo através de nós. Ele quer nos curar, nos libertar, nos restaurar e nos levar, querido, a viver vida plena, vida abundante, novidade de vida. Amém? Deus tem muito. Nós podemos já experimentar, viver o reino de Deus aqui nessa terra, querido. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, coloca essa realidade dentro de nós. Hoje o Senhor falou e eu creio que essa palavra entrou na nossa mente, mas ela precisa descer para o nosso coração para que produza vida. Querido Espírito Santo, testifica tudo isso ao nosso coração, firma em nós e que a gente seja esses praticantes da tua palavra. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor, nos enche com teu Espírito Santo para que assim a gente vença toda a nossa carnalidade, Pai. Pai, nós precisamos de ti. Reconhecemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Entregamos tudo em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Fique na paz. Abraço.